Tenho certeza de que muitos da minha audiência já viram o meme popular de uma meia-irmã sendo comicamente presa em uma máquina de lavar. Muitos provavelmente também conhecem a estrela adulta mostrada nesses vídeos, Emily Willis, e possivelmente até a trágica queda que lhe foi imposta após essa viralidade. No entanto, menos pessoas estão cientes do nefasto homem responsável por sua introdução ao entretenimento adulto, Rubem André Garcia, um dos principais funcionários da agora notória empresa de conteúdo adulto Girls Do Porn, agora conhecida por ser responsável pelo abuso de centenas de mulheres que foram vítimas em sua década de operação, culminando em uma caçada internacional do FBI ao homem por trás da operação. A história de hoje terminará com Emily em coma e Garcia sentado em uma cela com uma sentença de prisão de 20 anos, embora cada um desses resultados não esteja relacionado, mas de certa forma eles estavam. Sabe de uma coisa? Acho que estou me adiantando aqui. Neste vídeo, vamos aprofundar na meia-irmã favorita da internet e no homem que a colocou em uma trajetória autodestrutiva, levando ao que possivelmente é o destino mais horrível que se pode imaginar. Mas para começar, primeiro teremos que voltar aos anos 90. Emily Willis nasceu como Litzy Banuelos, no país da Argentina, em 29 de dezembro de 1998. Ela morou lá até ter cerca de 7 anos, quando sua mãe conheceu um americano da igreja Mormon com quem começou a namorar antes de voltar para os Estados Unidos com ele. Eu definitivamente tenho problemas com figuras paternas, mas de uma maneira boa. Tipo, eu gosto de ser mandada. Não está claro quem é o pai biológico de Emily ou se ela sequer sabia, já que o novo sobrenome de sua mãe não coincide com o dela. Uma vez casados, a família se mudou para St. George, Utah, uma pequena cidade perto de Las Vegas. Foi lá que a jovem se tornou mormon. No início, as coisas pareciam estar indo bem para Emily, passando tempo com seu novo pai, fazendo caminhadas e pescando. Apesar dessa vida normal, a jovem estava escondendo algo. Em 2008, ela se interessou por ideias tabus. Eu me lembro que eu sempre pensava em estar na câmera nua e querendo morar em Los Angeles. Enquanto frequentava o ensino médio em 2011, a menina de 13 anos conheceu um menino e eles começaram a namorar. As coisas ficaram sérias rapidamente quando ela convenceu este namorado a entrar sorrateiramente em seu quarto onde eles dormiram juntos. Após essa experiência inicial, a adolescente queria explorar sua sexualidade, mas devido à sua comunidade rigorosa, Emily não conseguiu. Com apenas 17 anos, a menor se formou no ensino médio um ano antes, tendo dormido apenas com 2 pessoas, considerando-se, entre aspas, uma boa menina. Foi nesse ponto que ela precisava encontrar uma carreira, pois não queria trabalhar em uma lanchonete para sempre. Ela decidiu se tornar assistente de enfermagem, mas desistiu pouco tempo depois. Foi quando a Sione Orita Willis conheceu um homem muito mais velho e começou a namorá-lo, apesar de ser menor de idade. Então eu não sei quantos anos ele tem, mas eu diria que uns 64. Aos 18 anos, ela se mudou de casa e, com essa independência, sentiu-se livre para ser sexual. E era como um grupo realmente unido, um grupo muito fechado. E então eu estava transando com muitos dos caras e todos eles sabiam que eu estava transando com eles, então estava tudo bem. Precisando se sustentar, Emily encontrou um emprego como vendedora porta a porta para a DirecTV, o que forçou a adolescente a sair de sua zona de conforto e viajar. Enquanto estava em San Diego a trabalho, Emily baixou uma conta no Tinder e deu um match em um homem de 28 anos chamado Rubem André Garcia. A jovem de 18 anos não tinha ideia de que este homem trabalhava para uma das empresas adultas mais notórias do mundo chamada Girls Do Porn, atuando como recrutador, produtor e ator. Os dois começaram a namorar e o Sr. Garcia contou um pouco para Emily sobre seu trabalho. Ele trabalhava como o talento masculino para o popular site amador de conteúdo adulto. Depois de alguns encontros, André fez uma pergunta à jovem de 18 anos que mudaria sua vida para sempre. E ele me perguntou se eu queria fazer parte deste lado amador dele. E eu fiquei tipo, sim, eu vou fazer isso. Neste ponto do vídeo, é crucial explicar o que é o Produto Interno Bruto, pois entre 2011 e 2019 estava em toda a web, embora, para ser claro, eu esteja abreviando seu nome para o propósito deste vídeo do YouTube. A coisa louca sobre este site é que o conteúdo não está mais disponível porque, como se vê, os homens que o administravam coagiram, manipularam e, em alguns casos, agrediram as mulheres nos uploads, levando a se tornar o maior processo da indústria adulta de todos os tempos. Conforme o caso judicial se desenrolava, a história se tornava cada vez mais torcida, detalhando os métodos sádicos de Garcia e até onde ele estava disposto a ir com essas garotas da casa ao lado.
Antes de Garcia se envolver, tudo começou com um homem da Nova Zelândia chamado Michael Pratt. Ele começou a trabalhar na indústria adulta em 2000, imediatamente após se formar no ensino médio. Ele lançou vários sites, alguns dos quais ainda existem hoje e têm uma sensação semelhante à do Girls Do Porn. Em 2006, ele teve o que pensou ser uma ideia atraente. Ele queria filmar mulheres fazendo sexo que normalmente nunca gravariam conteúdo adulto. Seria a única vez da mulher nesse espaço querendo que fosse filmado em um estilo amador de sofá de elenco. Seu primeiro problema, no entanto, era encontrar talentos, já que ele não tinha muito acesso vivendo entre Nova Zelândia e Austrália. Ele precisava de um grupo maior de elenco, então em 2007 ele se mudou para os Estados Unidos da América, onde começou a produzir esse tipo de conteúdo em quartos de hotel simples. Ele teve algum sucesso com seu formato, mas ainda lutava para encontrar talentos e expandir seu negócio. Foi quando Pratt procurou seu amigo de infância Matthew Wolff em 2008 para algumas novas ideias, e em 2011 Wolff concordou em se mudar para os Estados Unidos da América para ser coproprietário da empresa e seu cameraman oficial. Com a ajuda de Wolff, eles fizeram algumas mudanças em seus modelos de negócios, como a criação das empresas fictícias BLL Media e Bubblegum Films para parecerem mais legítimas, e também nunca mencionaram conteúdo adulto. A página inicial deles afirmava: "Você não encontrará essas garotas em nenhum outro site." Com páginas atualizadas, o novo problema era como encontrar um grande número de mulheres dispostas a filmar conteúdo adulto pela primeira e única vez. Pratt Wolff achou isso quase impossível, já que as únicas mulheres interessadas eram aquelas que planejavam entrar totalmente na indústria adulta. Foi quando uma nova estratégia surgiu para eles. Por quê? Eles começariam a dizer às potenciais modelos que as fotos seriam apenas para um colecionador privado na América do Sul e não seriam postadas na internet. Você pensaria que as pessoas não cairiam em uma afirmação dessas, mas surpreendentemente funcionou melhor do que até mesmo os proprietários poderiam ter esperado. Eles focaram sua busca em recrutar estudantes universitários falidos de 18 a 23 anos. Em seguida, eles criaram anúncios no Craigslist recrutando modelos para San Diego, Califórnia, para filmar os chamados trabalhos de vestuário. E eles tinham um link de site que me enviaram e parecia muito profissional. Eles tinham um fotógrafo realmente ótimo. Eu pensei, ok, incrível. Eles prometeram às mulheres entre $1.000 e $6.000 pelo trabalho delas e nunca mencionaram filmar atos sexuais em seu anúncio. Um post típico diria, contratando garotas bonitas para trabalho imediato. Somos locais de San Diego e podemos fotografar você hoje ou amanhã. Pagamos $5.000 em dinheiro adiantado. Trabalhe com caras atraentes da sua idade. Mais de 200 modelos já fotografaram conosco. Fale com eles sobre a experiência deles conosco. Assim que uma jovem universitária respondesse ao anúncio deles, eles rapidamente ofereceriam para levá-la de avião e acomodá-la em um hotel. Todas as despesas pagas. Ao fazer isso, eles tirariam essas mulheres de seus amigos e familiares, isolando-as em um lugar onde provavelmente nunca estiveram antes. O que os proprietários do site descobriram é que, uma vez que conseguiram fazer as mulheres voarem até lá e estarem dentro do quarto do hotel, elas eram mais propensas a concordar em filmar uma cena, desde que fosse sob o contexto de que nunca seria postada online. Com esse modelo de negócio, eles começaram a atrair cada vez mais jovens modelos, e Pratt e Wolff se preocuparam com a possibilidade de processos judiciais uma vez que as mulheres vissem seus vídeos na web. Eles precisavam encontrar uma maneira de, digamos, cobrir suas costas. Foi quando eles elaboraram um contrato extremamente denso que as modelos tinham que assinar, além de ler uma declaração de consentimento para a câmera dizendo que estavam em plena consciência e não estavam sob a influência de nada, o que, como se descobriria, não era o caso na maioria das vezes. Eles acreditavam que isso impediria qualquer ação legal contra eles se as mulheres alguma vez reclamassem sobre suas táticas de negócios de isca e troca e intimidação. Conforme os dois homens ganhavam mais atenção para o seu site e a renda deles aumentava, eles ficavam paranoicos sobre a situação. Para tornar o mais confuso possível rastrear quem possuía essa operação, eles criaram várias empresas de fachada. Por exemplo, a BLL Media obteve serviços de consultoria através da Merrill Media e serviços de marketing através da Haste Holdings, que eram todas de propriedade e geridas por Pratt Wolff. Outro exemplo remonta a 2006, quando Pratt contratou um advogado chamado Kevin Holloway para criar a Clockwork Productions e listar o advogado como presidente.
No entanto, em 2009, essa posição foi passada para Pratt, que então em 2014 a devolveu para Kevin, o advogado, que convenientemente morreu em 2018 antes que qualquer ação legal pudesse ocorrer, fazendo parecer que Holloway estava no comando de todo o negócio. Sim, foi muito confuso, mas isso foi proposital. Voltando à história principal, onde as coisas começam a ficar extremamente sombrias é em 2013, quando os amigos contratam um novo funcionário, o homem com quem Emily Willis namoraria mais tarde, Ruben André Garcia. No início, ele tinha 23 anos e foi contratado originalmente apenas para ser um talento em frente às câmeras. Também é interessante apontar que as primeiras mulheres a apresentar uma reclamação fizeram isso no mesmo ano em que contrataram Garcia. Isso pode ser porque o ator adulto masculino convenceu os proprietários do site a pagar-lhe uma comissão baseada no número de mulheres que ele recrutou, e Garcia estava disposto a obter resultados por quaisquer meios necessários, o que Pratt e Wolf, claro, apoiaram. Toda essa degeneração eventualmente levaria a um processo coletivo contra o Girls do Porn em 2019, sobre o qual falaremos mais profundamente daqui a pouco. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que neste eventual caso judicial, o exemplo mais antigo envolveu uma mulher conhecida como Jane Doe 4 em julho de 2013. Ela respondeu a um anúncio no Craigslist que a levou a um site chamado Bubblegum Casting, que mostrava exemplos do trabalho da empresa com a mulher totalmente vestida. Ela então entrou em contato com Pratt Garcia, que respondeu suas perguntas. Foi quando eles revelaram que estariam filmando conteúdo adulto. A mulher concordou em filmar por $2.000 sob a premissa de que seria vendido apenas em uma loja de DVDs na Austrália e eles não usariam seu nome verdadeiro. Ela então voou para San Diego e foi levada para um hotel com Pratt, que lhe deu cerca de 6 bebidas alcoólicas e a fez assinar o contrato. Depois de terem feito sexo, ela foi ao banheiro, mas quando voltou, eles haviam ido embora, deixando-a apenas com $400. 2 meses depois, eles lançaram o vídeo no site do Girls do Porn para todo o mundo ver. Infelizmente, esta não seria a única mulher a ter essa experiência com a empresa. E à medida que eu lia o processo, as histórias só pioravam com o tempo, e esses homens se tornavam cada vez mais audaciosos. Foi quando eles começaram a contratar mulheres para afirmar que haviam trabalhado para a empresa de modelagem e adorado a experiência, explicando que se quisessem ganhar um dinheiro extra, poderiam filmar um vídeo de sexo que ninguém jamais saberia. Essas mulheres foram pessoalmente orientadas por Pratt sobre o que dizer. Os homens também começaram a usar pseudônimos para tornar sua empresa ainda mais indetectável. Jane Doe número 3 foi a primeira vítima conhecida a ser atraída por essas atrizes. Em sua situação, ela procurou uma empresa chamada Begin Modeling e um homem chamado Jonathan, que na verdade era Garcia, e enviou um e-mail para ela sobre o trabalho. Foi por telefone que ela descobriu que era um vídeo adulto, e claro, ele a tranquilizou dizendo que ninguém descobriria. E então ela conheceu um homem chamado Ben, que na verdade era apenas Pratt, no hotel, e assinou um documento que ela apenas leu rapidamente, acreditando que os homens estavam dizendo a verdade para ela. Apenas um mês depois, o vídeo foi postado online. Com o passar do tempo, Pratt, Garcia e Wolf começaram a ficar mais agressivos. Eles forçavam as modelos a terem relações sexuais, mesmo que estivessem sangrando e sentindo dor, gritando com elas e se recusando a deixá-las ir embora até que tivessem as filmagens que queriam. Em alguns casos, quando as mulheres se recusavam a participar, eles pressionavam, alegando que elas teriam que reembolsar todas as despesas, como voos, comida e hotel, por estarem desperdiçando o tempo deles. Eu poderia parecer que queria estar lá porque fui espancada, ameaçada e presa e drogada. Sim, eventualmente uma das mulheres, Jane Doe número 14, registrou um aviso de remoção contra o episódio dela. Em resposta, Pratt contratou um escritório de advocacia para mover um processo federal contra a mulher, o que a intimidou a recuar. Em 2014, Garcia procurou uma jovem de 17 anos para participar de uma sessão de fotos de modelagem. Garcia então solicitou que essa mulher enviasse fotos nuas de si mesma que foram tiradas quando ela era menor de idade. A adolescente chegou em San Diego no seu 18º aniversário e eles a levaram para comemorar, indo a clubes e bebendo sendo menor de idade. Após a filmagem, ela concordou em ser uma modelo de referência e participou de outra sessão de fotos da indústria adulta. Ela parou de trabalhar para Garcia assim que descobriu que seu vídeo estava online. Com essas táticas, eles estavam filmando cenas que nenhuma outra produtora no setor poderia replicar.
Até 2015, o produto interno bruto era um nome estabelecido na indústria e, no entanto, nenhuma das modelos femininas com quem trabalhavam tinha conhecimento do site até que fosse postado lá. À medida que esses homens se safavam cada vez mais, suas táticas se tornavam ainda mais loucas de alguma forma. Os homens começaram a descontar o salário das mulheres por terem celulite nas pernas, cicatrizes, serem pálidas ou terem hematomas. Em um caso, eles pagaram menos a uma modelo porque ela tinha uma tatuagem nas costas. A mulher estava com muito medo para questionar isso, mas na verdade, ela havia enviado fotos da sua tatuagem para eles antecipadamente. O denominador comum subjacente entre eu e todas as outras vítimas é que éramos inseguras. Tínhamos uma insegurança e eles se orgulhavam disso. Parecia que essa mesquinharia não tinha outra razão senão ser sádica com as mulheres. Eles também se recusavam consistentemente a permitir que as mulheres lessem os contratos, distraindo-as, fornecendo maconha e álcool e pressionando-as a assinar o mais rápido possível. Uma mulher até tentou pesquisar algo no Google antes de Garcia arrancar os papéis de suas mãos e dizer onde ela deveria assinar. Além disso, esses contratos eram prolixos e propositalmente confusos. Na verdade, não passava de uma caricatura caricata do que seria um documento legal prolixo. Em um caso, de acordo com o processo, uma mulher alega que foi agredida por Garcia fora das câmeras, e quando ela enviou uma mensagem para Pratt após o lançamento público de seu vídeo, o vídeo foi enviado diretamente para sua mãe. Em outro caso, uma vítima foi levada para a Califórnia, mas não tinha ideia de que isso envolveria um vídeo adulto. E quando Garcia e Wolf ficaram irritados, ela concordou, temendo o que aconteceria se ela não o fizesse. Durante as filmagens, os homens mantinham essas mulheres trancadas em um quarto de hotel com eles por horas até conseguirem as imagens que queriam. Essa mulher mais tarde registrou um boletim de ocorrência e, quando nada aconteceu, ela começou a postar sob o anúncio do Craigslist para alertar outras mulheres. Pratt respondeu enviando a ela uma carta de cessar e desistir e ameaçou com um processo judicial. Pratt se tornou mais audacioso com suas ameaças quando envolveu uma mulher que estudava para se tornar advogada. Depois que o vídeo foi lançado, ela enviou uma mensagem para Pratt, que a ameaçou com uma ordem de restrição, e então postou um artigo em um site de fofocas chamado The Dirty, acusando-a de ser uma acompanhante ilegal de Vegas. Mais de 60 e-mails também foram enviados para o corpo docente de sua faculdade de Direito, dando-lhes acesso ao vídeo. Parecia neste ponto que esses homens poderiam basicamente se safar de qualquer coisa que quisessem, respondendo a uma mulher depois que ela pediu para eles removerem o vídeo Laughing Out Loud boa essa. Em alguns casos, Pratt responderia com raiva em vez disso, sua estúpida prostituta idiota. Eu não estou feliz. Você tem o que merece. Você me deve 2 vídeos Farin. Vou cortar e matar você, vadia. Cuidado com sua família e amigos, estúpida vadia. É melhor você estar aqui até o meio-dia de amanhã ou será seu cemitério. Embora tudo isso seja horrível, mal arranha a superfície do que essas mulheres tiveram que lidar depois que os vídeos foram lançados. Veja, não só a Girls Do Porn lançou esses vídeos em seus sites, mas eles anunciaram o conteúdo postando clipes no Hub e propositalmente vazaram as informações pessoais das mulheres online. Isso permitiu que as cenas se tornassem virais, com trolls da internet entrando em contato com as mulheres constantemente, assediando e ameaçando-as. Além disso, esses usuários da internet descobriram seus endereços, números de telefone e quem eram seus amigos e familiares para espalhar o conteúdo para eles também. Uma das mensagens de texto, as mensagens de texto de assédio que recebi era suja, nojenta. Você não pode transformar uma mulher fácil em uma dona de casa. Vou me certificar de enviar isso para a escola do seu futuro filho, para que todos possam ver o quão ruim é a mãe deles. Vá se feder. Espero que você não tenha um namorado, porque estou prestes a arruinar sua vida com este vídeo. Além disso, uma mulher perdeu seu cargo de professora, outra foi expulsa de sua irmandade, uma foi chantageada por um homem que queria sexo em troca de não contar aos pais dela, e outra quase foi morta pelo namorado quando ele descobriu sobre o vídeo que ela mentiu para ele. Todas as mulheres descreveram o desenvolvimento de ansiedade severa, insônia, distúrbios alimentares, depressão e, às vezes, tentativas de acabar com suas vidas. Todas as 22 na ação coletiva tiveram que passar por terapia e afirmaram que ainda lutam com transtorno de estresse pós-traumático e trolls da internet as assediando até hoje. Algo que eles colocaram na internet, eles roubaram algo de nós que nunca vai desaparecer. Mesmo que legalmente possuamos os direitos dos vídeos agora, sempre estará lá fora.
Então, como demorou até 2019 para este caso começar, se essas práticas estavam acontecendo há pelo menos 5 anos naquele ponto? Bem, acontece que o Produto Interno Bruto se tornou uma empresa multimilionária, que teria uma dúzia de pessoas que foram incentivadas a manter o esquema em operação para ganho financeiro, enquanto os personagens principais são Pratt, Wolf e Garcia. Além disso, o Produto Interno Bruto tinha vários funcionários. Theodore Guy, também conhecido como Ted, trabalhou como videógrafo de 2015 a 2017. Ele também levava as mulheres do aeroporto para o hotel, além de mentir para elas quando perguntado se os vídeos seriam lançados online. Havia também um assistente administrativo, advogado e pelo menos 3 modelos de referência nomeados, que mentiu intencionalmente para essas mulheres, outro componente de sua operação. Veio de um produtor chamado Kevin Gibson, que assediou repetidamente sua namorada. Qualquer uma das mulheres que contrataram advogados, aumentando suas despesas jurídicas até 2018, Pratt e Wolf criaram mais de 15 diferentes empresas fantasmas, todas criadas em um pequeno, minúsculo e remoto país do Pacífico Sul, que convenientemente tinha leis frouxas. Com bilhões de visualizações em dezenas de sites de conteúdo adulto, esses indivíduos sentiram que não havia como serem parados ou a polícia poderia rastrear a operação até eles. Além disso, suas táticas de guerra psicológica de vazar as informações das garotas para pessoas próximas a elas muitas vezes resultavam nas mulheres temendo por sua segurança e não querendo prosseguir com um caso. Mas, eventualmente, depois que centenas de mulheres foram pegas neste confuso imbróglio, as marés mudariam. A operação de Pratt encontraria um obstáculo quando 4 mulheres que haviam sido vítimas do Girls do Porn se uniram e contrataram um advogado chamado Brian Home em 2016. Elas entraram com uma ação civil em San Diego e apenas um ano depois já eram um total de 22 mulheres participando do julgamento. Para piorar a situação de Pratt, o juiz acreditou nas acusações das mulheres, afirmando que o Girls do Porn havia se envolvido em, citando, maldade, fraude ou opressão antes mesmo de o julgamento ser marcado. Michael Pratt estava aterrorizado, enviando uma mensagem para um de seus funcionários: assim que eu falir o negócio, eles estão ferrados. O caso fica retido, quer dizer, não há nada que eu possa fazer. Eles estão tentando me acusar de um caso federal de tráfico humano. Ele então vendeu sua casa por apenas $5.000 quando valia mais de $1 milhão, além de ter seus funcionários destruindo documentos. Com a confiança renovada, ele permitiu que Garcia continuasse seus negócios escusos até o final de 2019. Apesar de agir como se isso fosse passar, as coisas não estavam indo bem para o Produto Interno Bruto. Pratt e Garcia se recusaram a fornecer qualquer esclarecimento para o tribunal. Mas não foi o caso quando eles depuseram Valerie Moser, que era a assistente administrativa deles. A mulher de 37 anos pode ter decidido começar a cooperar quando percebeu que estava enfrentando prisão perpétua. Foi quando ela revelou mensagens de texto de Pratt. Nelas, ele afirmava ter dinheiro escondido em uma conta bancária no exterior, o que, claro, vai contra sua alegação de estar falido. Uma vez que a data do julgamento foi marcada para 24 de junho de 2019, Pratt percebeu que estava em um barco afundando e fugiu do país, deixando para trás Wolf e Garcia, que foram presos em outubro e tiveram a fiança negada. O que levou à rápida prisão dos homens teve a ver com o FBI, que vinha monitorando a Girls do Porn há algum tempo, esperando por uma oportunidade para derrubar a empresa. Eles invadiram a sede e descobriram algo verdadeiramente chocante. Antes disso, todas as mulheres que haviam sido filmadas sempre tinham mais de 18 anos. Mas descobriu-se que em 2017, Pratt havia coagido uma jovem de 16 anos. Com todas essas evidências e sem seu chefe manipulador, Garcia, Wolf, Guy e Moser estavam todos por conta própria e, claro, se voltaram uns contra os outros. Isso estava longe de ser um caso simples e as coisas só iriam piorar. Com o foco adicional da mídia mainstream, as 22 Jane Does foram interrogadas e empurradas para o centro das atenções à medida que todos esses vídeos surgiram novamente. Até mesmo o advogado delas, Brian Home, foi assediado por ligações anônimas, blogs de conteúdo adulto foram criados sobre sua esposa e filha pequena, um detetive particular o seguiu e imagens falsas dele mesmo como gay foram criadas e espalhadas nas redes sociais. Os pneus do seu carro foram cortados e pizzas foram pedidas para a sua casa, além de enviarem roupas íntimas femininas para ele através da Amazon. Foi revelado mais tarde pelo FBI que Pratt, que ainda estava foragido, estava por trás dessas iniciativas.
Além disso, o louco tentou se comunicar com as Jane Does no julgamento. Tudo isso não impediria o inevitável, e em janeiro de 2020 as mulheres no julgamento receberam mais de 24 milhões no total, bem como todas as suas despesas jurídicas, totalizando 8 milhões de dólares para serem pagas integralmente. As mulheres também obtiveram os direitos sobre todo o catálogo de filmes do Girls Do Porn que elas prontamente removeram do site. Um ano depois, em dezembro de 2020, Garcia finalmente se declarou culpado de acusações federais de tráfico sexual por força, fraude e coerção. Ele foi então condenado a 20 anos de prisão, o que deve ter chocado o jovem de 30 anos, já que os promotores sugeriram apenas 12 anos e meio. O próximo a cair foi o cameraman Ted, que teve uma sentença mais curta e, na verdade, acabou de ser liberado após escrever o roteiro. O braço direito de Pratt e melhor amigo de infância, Wolf, declarou-se culpado, mas não seria condenado até 2 anos depois, em 2024, recebendo 14 anos de prisão. Durante todo o julgamento, Pratt estava foragido, mas isso não duraria muito tempo. Os investigadores sabiam que ele havia viajado a pé para Tijuana e então seu rastro esfriou quando a Covete atingiu, mas um grupo foi formado chamado Operação Fúria de Fênix para capturar o criminoso. Esta equipe era composta por ex-militares, agentes infiltrados, caçadores de homens e uma adolescente que falava 3 idiomas. No entanto, o mais notável deste grupo era o advogado, Brian Holm. O grupo estava cansado de não obter resultados das agências governamentais e decidiu fazer algo a respeito. Eles sabiam que Pratt provavelmente estava em Barcelona porque ele usava Ledger, uma empresa de carteira cripto que sofreu um vazamento de dados revelando seu nome real, mas também um pseudônimo, Mark Williamson. Além disso, o grupo passou anos estudando esse homem e sabia que ele amava 2 coisas acima de tudo: trabalhadoras do sexo e tênis Jordan. Uma vez que a equipe chegou a Barcelona, eles rastrearam os passos do criminoso em menos de 72 horas, sabendo a quais clubes ele frequentava, onde ele recebia suas correspondências e até onde ele comprava tênis, enquanto o FBI não conseguia encontrar nada há anos. Uma adolescente chamada Amelia Brooke se comunicou com mulheres que interagiram com Pratt e conseguiu fazer com que elas confiassem nela, permitindo que dessem ao grupo mais informações, como uma cópia de sua identidade. A equipe não conseguiu continuar sua busca por Pratt, pois parecia que ele havia deixado o país. O que descobriram mais tarde era para viajar para Hong Kong e Chipre para tentar vender a ainda lucrativa operação Girls Do Porn. A equipe passou suas descobertas para o FBI e 2 meses depois, Pratt foi colocado na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI em setembro de 2022, com uma oferta de $100 mil por informações. 5 dias antes do Natal daquele mesmo ano, Pratt foi finalmente preso em Madrid, Espanha. Ele havia usado a identidade descoberta pela equipe no hotel, que foi rapidamente relatada às autoridades locais e depois ao FBI. Um neozelandês está detido na Espanha esta noite, aguardando extradição para os Estados Unidos para enfrentar acusações de tráfico sexual e produção de vídeos de abuso sexual infantil. A aplicação da lei espanhola rapidamente entrou em contato com Brian Holm, dando a ele a maior surpresa de feriado que ele poderia pedir. Seu julgamento está marcado para setembro de 2025, onde ele está sendo acusado de 19 crimes graves. Eu não acredito que Pratt jamais antecipou que a mulher se uniria contra ele. E isso realmente foi o que levou à sua queda. Curiosamente, este não seria o único processo a surgir da empresa Girls Do Porn. Em dezembro de 2020, 40 mulheres entraram com um processo contra a empresa mãe do Hub, acusando-as de saberem sobre o tráfico desde 2009. Elas também alegaram que o site propositalmente ignorou seus pedidos para que seus vídeos fossem retirados. O processo foi resolvido, mas o resultado nunca foi tornado público. E eu enviei e-mails por anos para que ele fosse retirado e ninguém ouviu, e então ele apenas é republicado com o meu nome. Eles simplesmente nem te respondem. O Hub pensou que isso estava atrás deles até 2023, quando outra mulher que filmou com GDP entrou com um processo civil federal contra eles e seus proprietários, Ethical Capital Partners. Ela alegou que eles promoveram o vídeo propositalmente o tempo todo porque estavam ganhando muito dinheiro com isso. Ela também afirmou que a empresa a ameaçou com ação legal quando ela implorou para que removessem seu conteúdo. Um terceiro processo foi aberto no mesmo ano pela mesma equipe em 2020 e, desta vez, 62 mulheres acusaram a empresa de ignorar os pedidos. Enquanto este processo estava em andamento, Emily Willis estava apenas começando sua carreira na indústria de entretenimento adulto.
Na verdade, o burburinho do tribunal pode ter ajudado em sua fama, pois ela foi aberta sobre namorar Garcia desde o início. Quando questionada sobre seu envolvimento no Girls Do Porn, Emily deu de ombros para o encontro, alegando ter sabido que eles estavam mentindo, mas simplesmente não se importava e queria filmar o conteúdo adulto de qualquer maneira. Você queria a fama? Você queria o dinheiro e a independência? Você queria realmente apenas explorar sua própria sexualidade? Acho que foi apenas uma espécie de empolgação de fazer isso, de estar na frente de uma câmera. Ela também explicou que só namorou com ele por um mês e depois se mudou para Las Vegas para começar a trabalhar em empresas de cinema mais convencionais em 2018, aos 19 anos de idade. Desde o início, Emily era uma natural diante da câmera e impressionava os diretores, levando-os a querer contratá-la constantemente. Na minha primeira semana na indústria pornográfica, acho que gravei por 8 dias seguidos. Com essa incrível ética de trabalho, a estrela adulta ganhou o título de Penthouse Pet do mês, levando-a a ganhar ainda mais notoriedade. Todos nós conhecemos o vídeo da máquina de lavar, eu ficando presa. Você é a original, sim. A senhorita Willis foi a primeira mulher a ficar presa em uma máquina de lavar, o que a internet adorou, pois ela recebeu mais de 100 milhões de visualizações apenas nesse vídeo. A estrela adulta percebeu que havia encontrado seu nicho em ser a meia-irmã e estava ganhando reconhecimento em seu primeiro ano de filmagem, e isso não era apenas dentro da comunidade adulta. Em 2019, ela apareceu no vlog de David Dobrik. Isso lançou seu nome na mídia mainstream e outros youtubers se juntaram à atriz adulta para manter o momento. Adam22 e Lena The Plug frequentemente festejavam com Emily, resultando nos 3 deles, sem surpresa, se envolvendo. Essa atenção também resultou em ela conseguir um papel em um videoclipe do G-Eazy. Foi por volta dessa época que Emily frequentava várias festas em Los Angeles, onde ela encontrou o youtuber Mike Malak, melhor amigo de Logan Paul. Segundo a história, a senhorita Willis, profundamente intoxicada, se aproximou de Mike e usou uma cantada para chamar sua atenção. Eu disse que queria escalar você. Sim, como... Uma maldita árvore. É como se você fosse tão alto que eu quero escalar. Você? Sim. E então eu acho que eu escalei você. Isso funcionou e os dois começaram a namorar. Ela continuou a participar dos vlogs do Mike, além de estrelar um vídeo do Jake Paul, onde ela fez uma dança surpresa no colo de um dos amigos dele. A senhorita Willis até chamou a atenção do streamer Aiden Ross. Então, o que você quer que eu faça a respeito disso? Ajude a cara tirada lá. Saia da máquina de lavar. E como uma dessas estrelas adultas, ela participou de um dos seus programas de namoro. Muito dessa atenção do YouTube se dissiparia para a estrela adulta quando Mike conheceu Lana Rhoades. Não sei se ela estava super feliz com a cronologia e como tudo aconteceu rapidamente, e talvez eu e ela não tivéssemos a chance de encerrar nosso relacionamento e parar de conversar, e eu e Lana nos movemos rápido. Isso foi um choque para Emily, que via seu relacionamento como algo mais sério do que apenas um caso, já que Mike constantemente a chamava para sair depois de se comprometer com Lana. Malak cortaria todo o contato com a senhorita Willis, mas esse não seria o fim de sua história de amor. Em 2020, Emily se sentia um pouco perdida e estava chateada com Mike, então decidiu procurar uma organização que afirmava se especializar em autoajuda. Depois de pagar pelo curso, Emily começou a se sentir estranha sobre o programa e fez algumas pesquisas, apenas para perceber que era um culto. Incapaz de encontrar ajuda de qualidade, Emily se concentrou em seu trabalho e alcançou grandes marcos em sua carreira. Em 2021, ela até ganhou o prêmio de melhor atriz do ano no ABNs. Emily logo aprendeu o preço do sucesso mais tarde naquele ano, com o que se tornou sua maior controvérsia até então. Tudo começou quando um vídeo viralizou no Twitter de uma mulher anônima tendo relações com um cachorro. Bem, Diana Dior, uma estrela adulta que recentemente se recuperou de uma paralisia do pescoço para baixo causada por uma injeção de vitamina B, assim como Adria Ray, tweetaram que Emily era a mulher vista com este cão no vídeo. A atriz adulta ficou horrorizada que essas mulheres diriam isso sobre ela, já que ela havia trabalhado com ambas várias vezes no passado. Apesar das alegações serem falsas, as postagens delas se tornaram virais, resultando em Emily supostamente perdendo oportunidades de trabalho. Por causa disso, em outubro de 2021, Emily entrou com um processo de difamação de 5 milhões de dólares contra a mulher, acusando-as de arruinar suas perspectivas de carreira.
Essas senhoras supostamente se uniram contra a estrela adulta devido a tweets que Emily havia publicado, que Diana acreditava serem sobre ela, o que a senhorita Willis negou. Um ano depois, Audrey Ray pediu desculpas publicamente em troca do processo ser retirado contra ela devido ao ônus financeiro que havia causado. Ray afirmou: "Eu pessoalmente não tenho conhecimento de nenhuma ação tomada por Emily em referência a qualquer animal envolvendo atividade sexual. Eu pessoalmente pedi desculpas pelas minhas declarações de que ela estava envolvida." Por outro lado, Diana Dior recusou-se a pedir desculpas, continuando a investir dinheiro no que parecia ser um caso fútil. Com essa confusão continuando, Emily se reuniu com seu ex, Mike Malak, por volta de 2022, aparecendo em um vídeo do YouTube envolvendo KSI e Logan Paul. Mike terminou as coisas com Lana, pois ela agora estava grávida de um bebê de um jogador da NBA. Com Lana fora do caminho, Emily e Mike começaram um relacionamento novamente. Isso logo desmoronou, no entanto, quando Emily decidiu reavaliar suas escolhas de vida destrutivas. Depois de gravar mais de 700 vídeos adultos, a mulher desejou tentar entrar na atuação mainstream, aparecendo em um esquete cômico com o comediante Trevor Wallace em 2022. No entanto, ela queria um verdadeiro papel em Hollywood, e encontrou sucesso inicial ao conseguir um papel em um thriller de ficção científica chamado Divinity, estrelando nomes como Bella Thorne e Moises Arias. A grande cena de Emily envolveu uma longa cena de sexo que alguns criticaram como chata. O filme recebeu 57% no Rotten Tomatoes e nunca teve um lançamento nacional, presumivelmente porque era uma porcaria de arte. Independentemente disso, essa foi a grande chance da senhorita Willis, e ela decidiu então que concentraria toda a sua atenção nas produções de Hollywood, deixando os filmes adultos para trás para sempre. Eu já filmei até agora alguns outros filmes e estou apenas trabalhando agora. Estou pronta para trabalhar. Então, mais tarde naquele ano, ela estrelou um videoclipe para Slipknot chamado Hive Mind. À medida que Emily se afastava do mundo adulto, ela começou a questionar algumas de suas escolhas passadas. Existe um fetiche por urinar, uma coisa real. Eu não participo mais disso, mas você já experimentou isso? Após sua última entrevista gravada, em 2023, Emily não seria ouvida novamente até 5 meses depois, quando a notícia veio à tona de que ela havia sido internada em uma clínica de reabilitação de luxo chamada Summit Malibu por causa de um vício em cetamina. Em 27 de janeiro de 2024, descobriu-se que a atriz adulta estava consumindo de 5 a 6 gramas do tranquilizante para cavalos todos os dias por um ano. Durante a reabilitação, seus médicos descobriram uma infinidade de problemas de saúde, como inflamação da bexiga, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, terrores noturnos e anorexia. Em 3 de fevereiro, Emily ainda se recusava a comer, e as enfermeiras chegaram à conclusão de que ela precisava ir ao hospital, embora a paciente se recusasse. Apenas 26 horas depois, Emily foi tragicamente encontrada inconsciente em um quarto. A senhorita Willis teve uma parada cardíaca e não tinha pulso. Uma vez descoberta, os paramédicos trabalharam rapidamente e realizaram reanimação cardiopulmonar por 40 minutos e finalmente conseguiram fazer seu coração funcionar. No entanto, seu cérebro sofreu com a falta de oxigênio e ela entrou em coma por vários meses. Quando a modelo adulta finalmente acordou, ela não conseguia se mover ou falar e ficou em um estado semi-consciente. Sua família a levou de volta para Utah, onde eles forneceram cuidados 24 horas por dia para a jovem de 26 anos. Sua mãe estava devastada com a situação e sentia que a clínica de reabilitação era culpada, pois não obrigaram Emily a ir ao hospital. Eles entraram com um processo contra o centro de tratamento alegando negligência, abuso de dependente, práticas comerciais fraudulentas e má conduta profissional. A família argumentou que a clínica deveria ter aplicado uma retenção de 5.150 em sua filha para que ela fosse obrigada a buscar atendimento médico. Se eles tivessem seguido esse procedimento, Emily talvez nunca tivesse entrado em coma. Pelo menos isso é o que a mídia sabia e o que é amplamente divulgado na internet. No entanto, não é toda a história. Eu consegui colocar as mãos no processo judicial oficial e pude ler sobre os trágicos últimos anos de Emily antes de ir para a reabilitação que ninguém mais se deu ao trabalho de discutir. Além de sua dependência de cetamina e estado frágil, a modelo já havia sido diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior e transtorno de estresse pós-traumático antes da reabilitação.
Um psiquiatra havia prescrito Lexapro e Effexor para ajudá-la a gerenciar sua saúde mental, mas combinado com o estilo de vida e a automedicação de Emily, isso pode ter piorado as coisas. A partir de 2022, Emily sofreu de incontinência urinária. Quando foi admitida, ela cheirava a urina, seu rosto parecia sujo e seu cabelo estava emaranhado. Apesar de seu teste de drogas ter dado negativo, ela estava 7 quilos abaixo do peso e sofria de tremores severos, muito fraca para até mesmo pentear o cabelo, e tinha dificuldade para andar. Enquanto estava lá, um psiquiatra prescreveu Lexapro novamente, e Emily se recusou a participar das sessões de terapia devido a uma dor vaginal que a impedia de dormir. Em 2025, o processo contra a clínica de reabilitação continuou, enquanto Emily foi oficialmente diagnosticada com a síndrome de Locked-in. Essa condição é um raro distúrbio neurológico onde a pessoa está totalmente consciente e ciente, mas incapaz de se mover ou se comunicar voluntariamente, exceto por movimentos oculares. Então, só para deixar claro para você, estamos falando de uma jovem de 26 anos que está totalmente consciente, mas incapaz de se mover, comer, beber ou se comunicar além do piscar de seus olhos. Um destino absolutamente aterrorizante após anos de trabalho sexual, festas e abuso de drogas. A família de Emily atualmente luta para pagar os caros tratamentos para manter sua filha viva. Então seu irmão mais novo, Michael, criou um GoFundMe, que já arrecadou mais de $114 mil. Sua última atualização no site foi em 2024, onde ele explicou que a família se sentava todos os dias com Emily, compartilhando fotos e memórias felizes na esperança de que ela possa se recuperar um dia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Mike Malak, em 13 de maio de 2024, participou de um podcast para compartilhar suas percepções sobre Emily Willis. Cara, tipo, uma situação realmente complicada, cara. Sinceramente, tipo, onde eu não sei o que fazer nesse cenário, ele faria... Continuaria a explicar como ele havia ajudado com a situação, doando e promovendo sua vaquinha no GoFundMe. Embora quisesse estar mais envolvido, o youtuber foi orientado a se afastar devido à percepção de que ele fazia parte do estilo de vida que levou ao seu estado atual. Mike insinuou os problemas passados de Emily e como ela havia entrado e saído de centros de tratamento desde 2022, mas depois alegou não saber que ela tinha problemas com abuso de substâncias, porque quando fizemos o Sideman, ela parecia limpa. Eu nunca realmente soube. Ele ainda afirmou que trouxe estrelas adultas para o seu canal no YouTube para ajudá-las a parecer mais humanas, mas mudou seu conteúdo e afirma não assistir mais pornografia porque tudo o que ele conseguia pensar era em Emily ao assistir. Em conclusão, é louco pensar que se Garcia não tivesse recrutado Emily para o Girls Do Porn todos esses anos atrás, essa história poderia ter sido muito diferente. Os desfechos de cada lado dessa história do ex-casal terminam da maneira mais trágica possível por razões muito diferentes. Enquanto Garcia está preso em uma jaula pelos próximos 20 anos, Emily recebe um desfecho muito mais duro e menos merecido de estar presa em sua própria mente.